Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro vamos trabalhar com este paralelogramo ABCD e temos algumas hipóteses. O lado A ele é maior do que o lado B e esta diagonal menor do paralelogramo, e eu digo que ela é a diagonal menor porque ela se opõe a este ângulo daqui que é um ângulo agudo do paralelogramo, ela forma um ângulo alfa que por hipótese é agudo, e esse ângulo beta é um ângulo obtuso. Então, o alfa é agudo, o beta é obtuso, essa aqui é a diagonal menor, portanto, essa daqui deve ser a diagonal maior, e o A ele é maior do que o B. A gente quer escrever a diagonal maior desse paralelogramo em termos de A, de B e do alfa. A gente não quer escrever em termos de beta. Bom, para a gente resolver esse problema, a gente vai simplesmente aplicar a lei dos cossenos neste triângulo daqui. Porque essa daqui é a diagonal maior, só que ao a gente aplicar a lei dos cossenos, a gente precisa saber as funções trigonométricas seno e cosseno do ângulo beta, desse ângulo obtuso. Porque a gente vai escrever uma expressão aqui que depende apenas de alfa. Então esse exercício é basicamente para a gente treinar um pouquinho de trigonometria. Então aqui eu vou dizer que vale B e aqui vale A. Este ângulo daqui vale alfa, porque é um paralelogramo. Esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Então, para a gente descobrir quais são as funções trigonométricas do ângulo beta, o que nós vamos fazer? A gente vai aplicar a lei dos senos nesse triângulo. Então, o B ele está para o seno do alfa, assim como o A ele está para o seno do beta. E daqui a gente conclui que o seno de beta é igual a A seno de alfa dividido por B. Bom, se o seno de beta é A seno de alfa sobre B, então quem é o cosseno de beta? Bom, o cosseno ao quadrado de beta é 1 menos o seno ao quadrado de beta, na relação trigonométrica fundamental. Então, 1 menos o seno ao quadrado de beta, ou seja, 1 menos A ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, sobre B ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado, menos A ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, sobre o B ao quadrado. E agora, a gente precisa tomar um certo cuidado, para que essa expressão aqui faça sentido, para que o cosseno ao quadrado de beta seja igual a isso daqui, como o cosseno ao quadrado de beta é um número maior do que zero, então essa expressão aqui, o que está no denominador, tem que ser maior do que zero. E lembre que, por hipótese, nós temos que o A ele é maior do que o B. Então, pelo fato do A ser maior do que o B, a gente garante que, de fato, isso daqui ele tem que ser maior do que zero. Bom, isso daqui é positivo por causa do seguinte, se isso daqui for positivo, então 6 somente C, o B ao quadrado menos A ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, ele é positivo, é um 6 somente C. Daqui você vem para cá e daqui você vai para lá. Agora isso daqui é um 6 somente C, B ao quadrado é maior do que o A ao quadrado, o seno ao quadrado de alfa. Isso daqui é um 6 somente C, o seno ao quadrado de alfa menor do que B quadrado sobre A ao quadrado. Como tudo aqui é positivo, o seno de alfa também é positivo, porque o alfa está de 0 até 180 graus, então o seno de alfa é positivo, B é positivo e A é positivo porque são medidas. Então, isso aqui é um 6 somente seno, a gente pode extrair a raiz quadrada sem se preocupar. O seno de alfa é menor do que B sobre A, só que o B sobre A ele é menor do que 1, porque o A é maior do que B, então o B sobre A é menor do que 1. Então isso aqui faz sentido, o seno de alfa é menor do que 1, daí a gente volta. Só que o que acontece? Quando a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados dessa expressão aqui, vai acontecer que a raiz quadrada dessa expressão vai ser o módulo do cosseno de beta. Deve ficar o módulo do cosseno de beta igual a raiz quadrada disso.
Só que acontece que, por hipótese, como eu falei para vocês, o beta ele é um ângulo obtuso. E a gente sabe que o cosseno de um ângulo obtuso, né, um cosseno de um ângulo que está entre 90 graus e 180 graus, é negativo. Né? O cosseno ele é negativo no segundo quadrante. Então, o módulo do cosseno de beta é menos o cosseno de beta. Então, o cosseno de beta, então isso aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, vai ser o oposto da raiz quadrada deste número. Então, vai ficar menos b quadrado, né? Menos a quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, né? Isso aqui tudo na raiz. Então, vamos colocar a raiz quadrada aqui nesta posição, dividido pelo b, né? A gente extraiu a raiz quadrada dos dois lados, né? Daí perceba que a raiz quadrada de b ao quadrado é o próprio b, só que a gente coloca o sinal de menos porque o cosseno de beta ele é negativo. Então, nós temos isso. O cosseno de beta é dado por essa expressão e o seno de beta é dado por essa expressão. E agora, o que a gente faz, né? Como a gente vai aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo daqui, porque a gente quer saber qual é o valor da diagonal maior em termos de alfa de A e de B, então a gente vai acabar tendo que calcular o cosseno de alfa mais beta. E a gente sabe que o cosseno de alfa mais beta é o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos o seno de alfa, vezes o seno de beta. Bom, quem é o cosseno de alfa? A gente simplesmente deixa o cosseno de alfa aqui porque a gente quer que a nossa fórmula também dependa de alfa. Mas a gente não quer que a nossa fórmula dependa do beta. Então, a gente troca, ó, no lugar do cosseno de beta, a gente coloca essa expressão. Então, vai ficar, na verdade, menos, né? Porque tem esse sinal de menos aqui, ó. Menos o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta que está aqui. Que é, vamos colocar o b quadrado, né? Raiz quadrada de b quadrado menos a ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. Tudo isso, né? Tudo isso aqui dividido por b. Daí, menos o seno de alfa vezes o seno de beta. O seno de beta está aqui, ó. Daí a gente vai multiplicar o seno de alfa por essa expressão, vai ficar a sobre b seno ao quadrado de alfa. A sobre b seno ao quadrado de alfa. Daí repara que apareceu um sinal de menos aqui, apareceu um sinal de menos aqui. E esse sinal de menos agora ele vai sumir justamente por causa da fórmula da lei dos cossenos, né? A fórmula da lei dos cossenos é o seguinte, a gente sabe que nós temos que d quadrado, então aplicando a lei dos cossenos para esse triângulo daqui, vai ser igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa mais beta. Bom, então o d ao quadrado vai ser igual a quadrado mais b ao quadrado, vai ficar menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno de alfa mais beta. Só que o cosseno de alfa mais beta está aqui, ó. A gente pode colocar o menos 1 sobre b em evidência, né? E daí esse menos 1 sobre b em evidência, quando a gente multiplicar por essa expressão aqui, ó, esse menos aqui, né? Com esse menos vai dar mais. E esse b que está no denominador vai se cancelar com esse b que está no numerador. Então, nós vamos obter menos 2, né? Ou melhor, mais, né? Mais 2 vezes a, vezes o que está aqui no numerador, só que de forma positiva, né? Então, vai ficar cosseno de alfa, vezes a raiz quadrada de b quadrado menos a ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de alfa, menos, né, ou melhor, mais, né, porque como eu falei, o menos daqui vai se cancelar com esse menos da fórmula, vai dar mais o a vezes o seno ao quadrado de alfa. Então a gente acabou de provar o que nós queríamos no exercício, né? O que a gente queria provar aqui. O d é a raiz quadrada dessa expressão toda aqui, ó. Mas essa expressão toda está justamente aqui. Então basta agora a gente extrair a raiz quadrada disso. E daí a gente chega naquilo que a gente queria provar, né? Que o d, ele em função de a, de b e de alfa, é a raiz quadrada de toda esta expressão.